Olá a todos e bem-vindos! Hoje vamos falar de um assunto muito importante, um assunto que foi muito pedido. Vamos falar de ansiedade, vamos falar de medo, qual a diferença entre os dois e como se libertar dos dois para sempre. Ficam comigo que eu volto já já. Muito bom, então primeiro vamos começar a falar um pouquinho sobre os efeitos da ansiedade e do medo. A primeira coisa que a gente pode notar aqui no website Anxiety Care UK, que é um website que trabalha com casos e estudos sobre os efeitos. Aqui a gente vê da Biological Effects and Consequences of Anxiety, que seria os efeitos biológicos e as consequências da ansiedade. Então vamos falar um pouquinho dos efeitos biológicos. O que a ansiedade faz realmente? Então, a ansiedade ativa o sistema nervoso autônomo, ok? Flight or fight response. E essa é a resposta do nosso cérebro de lagarto, our lizard brain, ok? Que seria a primeira reação natural de lutar ou correr. E isso acontece quando nós temos adrenalina correndo no nosso corpo. E isso cria muitos sintomas: ataques de pânico, pulsação rápida, palpitações, respiração curta, chest pain, tightness, dor no peito, sweating, suor, choking, ficar sem fôlego, headaches, dor de cabeça, insomnia, irritability, uncontrollable muscle tensions, trembling, tremer, feeling faint, unreal. Tudo isso seriam as consequências da ansiedade ou alguns efeitos biológicos que a gente sente quando está ansioso. Se a gente pensar um pouquinho, será que o medo não dá essa mesma reação biológica também? Será que é só a ansiedade que faz isso? A resposta é não. Na realidade, muitas pesquisas mostram que os efeitos biológicos do medo e da ansiedade são os mesmos. Se nós analisamos as causas da ansiedade, vamos ver que são muitas causas relacionadas ao stress no trabalho ou ao medo em geral do incógnito. Mas eu quero chegar um pouquinho mais na raiz. O que realmente causa a ansiedade? O que realmente causa o medo e de onde ele vem? Vamos entrar um pouquinho na psicologia do ser humano. Nós temos 3 estados constantes na nossa vida. Temos o passado, o presente e o futuro. Mas normalmente os nossos pensamentos são mais direcionados versus o futuro. Porque no nosso DNA sempre estamos tentando achar métodos e jeitos para sobreviver melhor. Então o seu cérebro sempre vai prestar mais atenção onde tem mais erros, onde tem mais falhas, onde tem mais chances de não sobreviver. Então por isso que nós pensamos muito no futuro. E nesse incógnito, nessa teoria incógnita, onde a gente não sabe o que vai acontecer, o nosso cérebro começa a formular alguns pensamentos, o nosso cérebro começa a formular alguns casos que não são verdadeiros. Esses casos, ou esses cenários, ou situações dependem muito do nosso passado, dependem muito da nossa experiência passada. Então, encontramos um dilema, onde nós temos as nossas noções ou preconceitos, nós temos os nossos preconceitos guiando o nosso presente e moldando o nosso futuro. Então, se a gente olhar onde que está a raiz do medo e onde que está a raiz da ansiedade, normalmente é o medo do incógnito, é o medo daquilo que você não sabe. É o medo. E não é só o medo, muitas vezes é a expectativa que cria esse medo. A falta de controle também. Nenhum ser humano gosta de saber que ele não tem controle sobre o futuro. E por isso que entramos num estado mental onde criamos cenários falsos que não são verdadeiros, que normalmente moldam a nossa experiência. E muito, quando eu falo de medo e ansiedade, não tem como não falar de autoconfiança também. Porque as pessoas que sabem ter uma autoconfiança mais avançada são pessoas que sabem não eliminar a ansiedade e o medo, mas sabem controlar isso, entender isso e abraçar essa experiência. Porque qualquer pessoa sem medo, sem ansiedade,
com certeza não é uma pessoa saudável. Então, eu falei que no início do vídeo que eu vou falar para vocês como eliminar a ansiedade e como eliminar o medo. Bem, bom para vocês entenderem que não tem como eliminar a ansiedade e não tem como eliminar o medo, porque são dois elementos ingrained, não sei se essa palavra é certa em português, mas são they're already there, já estão pré-programados ou já estão programados na nossa personalidade e na nossa natureza humana. Nós precisamos do medo porque o medo te mantém atento. E o medo serve muito, muito bem para também te fazer prestar atenção em elementos que podem causar um sofrimento para você no futuro. Então, a melhor forma de falar como eliminar a ansiedade é falar como controlar minha ansiedade, como entender minha ansiedade. E tudo que o nosso corpo fala, tudo que o nosso cérebro fala, não é nada mais que um sinal. Então, se o meu cérebro está mandando um sinal para mim e o meu corpo está reagindo, então tem alguma coisa errada. E o meu papel é dar atenção para o meu cérebro e tentar entender por que eu sou ansioso. Qual é a minha expectativa? Por que exatamente que eu estou sentindo isso agora? Então, usar a nossa percepção para tentar entender esses sinais, por que eles estão vindo. Com constância. Por exemplo, um exemplo muito forte da ansiedade vem do estresse do trabalho. Então, muitas pessoas que têm estresse no trabalho têm ansiedade. E por que isso? Porque normalmente o seu cérebro está tentando dizer para você que tem uma coisa errada, que tem uma coisa que está te causando muita preocupação com o futuro. Então, a ansiedade e o medo não é nada mais que uma preocupação, mas é uma preocupação urgente. E isso chama duas atitudes. Então, como podemos controlar a ansiedade e o medo? Com duas atitudes. Primeiro, abraçando isso, entendendo que é normal, entender que a ansiedade não é nada mais que uma preparação para aquilo que vai vir. Quer dizer que o que vai vir pode ser importante, mas também ao mesmo tempo tem que acontecer. Segunda coisa é entender que nós não tomamos decisões boas quando estamos com medo ou com ansiedade. O medo e a ansiedade é a mesma coisa. Os efeitos biológicos são os mesmos. As consequências cerebrais e mentais são as mesmas. Então, será que você tem medo ou você é ansioso ou os dois? Muitas vezes a ansiedade vem em vários níveis. Tem uma ansiedade que causa um ataque de pânico. Tem uma ansiedade que te causa simplesmente uma expectativa. Então saiba também avaliar a sua ansiedade e entende que é um músculo que você tem que treinar. Eu no começo ficava muito com medo de ficar na frente da câmera e falar com vocês. Mas depois de um tempo eu comecei a aprender e dominar e entender a minha experiência e a dominar as minhas capacidades, a minha habilidade de estar mais confortável na frente da câmera, mais confortável falando com vocês. Então no começo você vai se sentir mais ansioso, mas chega um certo limite que você tem que parar e falar, eu vou fazer. Porque se você não quebrar esse paradigma do pensamento e transformar o pensamento em ação, você só vai continuar no pensamento. A minha última dica seria, entenda que a ansiedade e o medo não têm existência, não tem nenhuma coisa física que você pode pegar e falar, esse é o medo, essa é a ansiedade. Isso é um estado mental. E tudo que é um estado mental, você pode controlar. Será que é mais fácil controlar as nossas emoções ou o nosso estado mental? Eu digo os dois. Se você sabe se fazer mais feliz, ouvir aquela música legal de manhã, ouvir uma música relaxante, fazer uma atividade que te dá uma sensação de bem-estar, você vai controlar os seus pensamentos com as suas emoções positivas. E se você consegue se automotivar, implementar pensamentos positivos ao lugar dos pensamentos negativos, automaticamente você vai começar a se sentir melhor. Então não importa se você começa pela sua mente ou pelas suas emoções, entenda que a coisa mais importante é não ter o seu corpo, não ter o seu cérebro e não ter as suas emoções trabalhando contra você. Muitas vezes eles são o seu inimigo. Então tenta se entender muito bem e saber por quê. Se pergunta, por que eu estou ansioso? Por que eu estou com medo? Será que é por causa dessa experiência que aconteceu isso com fulano? Eu vou me magoar, então por isso que eu estou com medo? Será porque eu estou com medo de mostrar um lado meu que eu não quero que ninguém veja? Será que eu estou com medo
porque eu tô esperando muito de mim, coloquei muita expectativa de mim e eu tô com medo de deixar as outras pessoas com uma ideia errada de quem eu sou. Todos esses são motivos válidos para você ter medo e ansiedade, mas no fim do dia, você só vai poder controlar esses elementos se entendendo e depois fazendo aquilo que você tem medo. Eu vou lembrar uma coisa. A diferença entre o corajoso e o medroso não é que um não sente medo e outro sente medo. É que o corajoso, mesmo sentindo medo, ele avança. E o medroso, sentindo o mesmo medo que o corajoso tem, ele escolhe recuar. Então, a coragem não é a ausência do medo, mas sim a sua atitude e decisão de o que fazer quando você sentir o medo, ok? Espero que esse vídeo ajudou vocês. Não esquece, dá o joinha, dá o like e se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Eu espero que ele possa ter ajudado vocês. Eu espero vocês na próxima. I'll see you on the other side.